Capítulo 695, Terceiro Olho 1. Esses foram os momentos em que Lee teria adorado que Mogar fosse como um videogame. Dessa revigoramento, ele poderia usar HP e MP com segurança para maximizar seus efeitos. A vida real, porém, era bem diferente. As lesões drenaram sua resistência, o que por sua vez diminuiu seus reflexos, tornando-o um alvo mais fácil. Além disso, baixa mana também significava ter uma forte dor de cabeça, visão turva e dificuldade de concentração. Mesmo que ele estivesse bem acima de um geyser de mana, sua taxa de absorção de energia do mundo natural não era suficiente para permitir que ele lutasse contra um golem após alguns minutos de descanso. Pelo menos em circunstâncias normais. Solos, eu preciso delegar algumas coisas a você para economizar o máximo de energia possível. Não sabemos quanto tempo ficaremos presos aqui, então o revigoramento é nosso salva-vidas. Eu quero que Plória, Kila e Ondra sobrevivam, nesta ordem de importância. O resto do grupo são apenas peões dispensáveis, ele pensou. Solos não gostou que Lit colocasse Plória acima de Kila. Ambos deveriam ser apenas seus amigos, mas ele parecia valorizá-la mais apesar de seu menor talento. Solos não se opôs, ela apenas assinou com a cabeça para ele continuar. No momento em que enfrentarmos o inimigo, preciso que você examine o golem em busca de qualquer tipo de dispositivo de comunicação. Golems podem falar, mas talvez também possam compartilhar sua visão ou pensamentos com seus mestres. Com base nos resultados de sua análise, posso melhorar muito nossas chances de sobrevivência. A visão da vida surgiu em seus olhos. Lito manteve ativo apenas o tempo suficiente para verificar a posição do golem e onde as bordas da matriz estavam. Ok, pare. Solos pensou quando estava prestes a virar uma esquina. Estamos perto o suficiente para que meus sentidos possam exibir sua proficiência máxima. Me dê um segundo. Solos teve que admitir que sem Plória a situação deles teria sido muito pior. Graças ao trabalho com as runas durante os últimos dias, os três escreveram um pequeno dicionário de runas. Isso permitiu a Solos reconhecer instantaneamente as antigas runas das quais eles conheciam o equivalente moderno. Sem isso, ela não seria capaz de adivinhar como os golems de carne estavam encantados. Existe algum tipo de dispositivo de comunicação, mas está ligado apenas aos ouvidos e à boca humana. Eles não podem compartilhar sua visão. Solos disse. Lit verificou se todos os membros da expedição ainda estavam na frente do elevador antes de mudar para sua forma híbrida. Suas garras não eram nada comparadas ao guardião, mas agora que sua valiosa arma foi perdida, elas eram uma ferramenta inestimável. O golem de carne tinha acabado de chegar às bordas da matriz de bloqueio da Terra e estava prestes a relatar suas descobertas quando de repente uma força invisível o puxou para dentro da matriz enquanto um zumbido envolvia sua boca. Ele poderia falar, lançar feitiços, mas nenhum som escaparia de sua garganta, deixando quem estava ouvindo do outro lado do comunicador no escuro. No momento em que o golem pisou dentro da matriz, tudo acabou. Seus membros ficaram moles enquanto a formação mágica selava tanto a magia da Terra que o construto precisava para se mover e todos os seus feitiços dimensionais, comunicação incluída. Lita estava esperando em uma emboscada atrás de um canto, usando em combinação suas próprias garras, as de Solos e Orixalcum para alcançar seu núcleo de poder antes que o golem pudesse reagir. A criatura tentou liberar seu poder total em raios ao seu redor, usando as paredes de metal para evitar que seu inimigo evitasse a área de efeito de seu ataque. Infelizmente, Solos havia colocado um sistema de bloqueio de ar muito pequeno, mas perfeitamente funcional, no local de caça de Lit. A mana desperdiçada apenas tornou mais fácil para Lit matar sua presa com uma única investida. Quando a terra falha, eles sempre buscam o ar. Uriel, você realmente era um idiota. Matrizes não são inúteis. Um único pode transformar uma construção invencível em uma pilha de sucata. Pensamento de Lit. Cuidado, o golem, que uma vez foi um jovem de cabelos castanhos, disse Lit com as últimas forças que lhe restavam. Seus olhos estavam cheios de gratidão e lágrimas de alegria.
Finalmente sua dor cessou, mas ele não teve tempo a perder com agradecimentos. Agora que ele estava livre do encantamento do escravo, ele queria ajudar seu salvador com seu último suspiro. Cuide da matriz verde. Destrua o reator primeiro. O homem amaldiçoou interiormente. Mesmo usando a menor quantidade de palavras que ele podia enquanto ainda fazia sentido, uma respiração era muito pouco para transmitir sua mensagem. Sem o golem, uma vez que seus pulmões estavam vazios, ele não tinha como enchê-los novamente. Ele moveu os lábios, pronunciando as últimas palavras com a força que lhe restava. Infelizmente, Lit não tinha ideia de como ele poderia entender uma língua morta há muito tempo, muito menos como as palavras desconhecidas eram soletradas. O homem morreu entre os braços de Lit, transformando a alegria de sua vitória em um estranho tipo de luto. O jovem era pouco mais jovem do que Lit quando tirou a própria vida. Como ele, o jovem sofrera um destino injusto do qual não havia como escapar. Mesmo assim, o jovem nunca desistiu, lutando até o último segundo para fazer o que acreditava ser certo. Lit moveu o cadáver para longe do local de caça com magia espiritual, dando-lhe uma reverência como um agradecimento antes de usar a magia das trevas para destruir todos os vestígios de carne até que o homem estivesse livre e apenas a máquina restasse. Todos os feitiços gravados no golem desapareceram. Nenhuma transmissão foi enviada durante a emboscada. Solos pensou. No entanto, é possível que, no momento em que você o trouxe para dentro da matriz, ele tenha sido percebido como morto. Feitiços de localização também são feitiços dimensionais, então a matriz de Nechal interrompeu seu sinal. Melhor ainda, pensamento de Lit. Estou longe do acampamento e se vierem mais golems, posso derrubá-los. A emboscada consumiu apenas uma pequena parte da energia de Lit. Ele ainda não precisava usar o revigoramento. Um segundo golem deformado na última posição conhecida de seu camarada, caindo nas garras da magia espiritual. Cuidado com a matriz verde. Destrua o reator primeiro. Oh! Disse Lit, esperando que a jovem enxertada no segundo golem pudesse entendê-lo e que ela estivesse disposta a ajudá-lo também. Não posso deixar que ela perca seu último suspiro me contando o que já sei. Devo ficar um passo à frente. Ele pensou. Ela olhou para Lit com uma expressão intrigada. A morte não era a melhor coisa para clarear a cabeça de alguém. Oh! Ela disse quando as palavras dele finalmente fizeram sentido. O porão. Vá lá. Obrigado. Uma única palavra não foi suficiente para explicar o resto ao seu salvador. A jovem usou o que restava de suas forças para expressar sua gratidão e olhar para o chão. Mesmo na morte, seu olhar guiou-lhe para algum lugar na extrema direita, como um farol. Portanto, há mais de um andar subterrâneo e as coisas boas estão mais abaixo. Lita esperou que Solos tivesse calculado de forma aproximada para onde os olhos da mulher estavam apontando antes de dar paz à sua carne mutilada. O raio de luz saiu da escuridão que seu feitiço havia gerado, passando pelo corpo híbrido de Lita antes de disparar em direção ao céu. Era a alma dela. Solos ficou pasmo. Ela realmente se recusou a ir embora até ter certeza de que havia passado a mensagem para você. Ela era uma mulher corajosa, Lit disse. Uma única gota d'água escorreu por sua têmpora direita. Um olho azul estava aberto. Capítulo 696, Terceiro Olho 2. A forma híbrida de Lit não tinha sangue nem lágrimas, apenas chamas e sombras moravam em seu corpo. No entanto, a abertura do terceiro olho produziu uma pequena gota de água que parecia uma lágrima. O olho azul rapidamente ficou amarelo como os outros dois, antes de fechar novamente. Ok, sério. Que porra foi essa? Lee pensou assim que Solos se recuperou do choque o suficiente para compartilhar com ele as memórias do que acabara de acontecer. Talvez a magia da água esteja ligada às almas. Solos deixou escapar antes de se lembrar de como a situação deles era terrível. Ela fez uma análise completa do corpo, da força vital e do mana de Lita antes de concluir que nada havia mudado. Ou, pelo menos, nada que ela pudesse detectar. Esqueça o olho número 3 e concentre-se no potencial golem número 3. Meu conjunto de bloqueio de ar não durará muito sem cristais de mana.
Ela apontou enquanto desativava a formação mágica para preservar suas reservas de energia sempre diminuindo. Lith não gostou nem um pouco da mudança repentina dos acontecimentos. Ele não tinha ideia de qual era a massa de energia que tinha acabado de deixar a instalação subterrânea, mas uma coisa ele sabia com certeza. Quando ele testemunhou o mesmo fenômeno no passado, em Kadura contra a Estrela Negra e em Maekoshi contra Tezuka, o híbrido Varga Abominação, ambas as vezes os seres vivos foram escravizados. Sua carne foi torcida e suas mentes presas em um pesadelo sem fim até que Lith quebrou suas correntes. Essa revelação deu ao nome reator de mana um novo significado. De acordo com as lendas, mana é o elemento da vida, não a energia mundial, Solos ponderou. Killa estava errada. O reator de mana não pode ser algo que converte mana em força vital, mas o contrário. Mas para que fim, não sei. Ótima ideia, Solos. Lith ficou esperando que outro golem aparecesse, mas nada aconteceu. Os minutos se passaram, até que Solos estivesse de volta com sua força total e pudesse lançar outra matriz de bloqueio de ar, mas sem sucesso. Yondra está certa, há claramente a mão do Odi por trás do ataque. Depois de perder 2 golems, eles devem estar preocupados. O raciocínio de Lith estava certo. Os golems deveriam ser máquinas de matar perfeitas. 2 deles morrendo tão rápido fizeram os Odin reconsiderarem seu plano e ouvirem os relatórios de seus soldados para melhor planejar contra o inimigo desconhecido. Eles ficaram perplexos ao saber que a maior ameaça parecia ser a jovem. Os outros eram apenas brutos e peídos velhos. Eles conseguiram matar 4 construtos apenas porque a maga fêmea os aleijou de alguma forma. Além disso, foi quando os humanos ainda estavam com força total. Depois de uma luta tão pesada, com a maga no chão, eles deveriam ser presas fáceis, mas pareciam ter ficado ainda mais fortes. Eu invoco a maga feminina. Veiga repetiu. Se um de seus baldes de ferrugem danificar o corpo dela, eu mato você, Gona. Ela é claramente a mais poderosa do grupo. O corpo dela seria desperdiçado por uma vadia como você, Veiga. Eu poderia dar um bom uso a ela, Guna respondeu. Antes que eles pudessem começar a brigar, com sério risco de se matar e comprometer a sobrevivência de todo o grupo, Gira interferiu. Chega, vocês 2. Como todos concordaram antes, as licitações dos corpos começarão assim que tivermos um número exato. Dig são para crianças. Agora, se quisermos obter esses corpos, precisamos de uma estratégia. Eu enviei o golem de volta para seus pods de carga, então quando eles retomarem o ataque eles estarão com força total. Agora eu quero respostas. Como eles mataram 2 golems tão rápido e como podemos evitar que isso aconteça novamente? O Odi parou de pensar nos corpos e se concentrou no assunto em questão. Eles podiam forjar novos golem nas suas fábricas de carne, mas embora os animais mágicos pudessem entender suas ordens, os Odin não podiam entender a fala dos animais. Além disso, usar bestas como material significava que o golem resultante seria muito grande para ser capaz de se mover facilmente em espaços confinados. Essas eram as razões pelas quais golems humanos eram considerados tropas de elite. Ainda assim, a procriação de humanos levava anos, e os Odin mal tinham os recursos para se manterem vivos, muito menos cuidar de cobaias suficientes até atingirem a maturidade. Restavam apenas 14 golems, então seu próximo ataque também tinha que ser o último. Depois de esperar mais de meia hora, Lith decidiu voltar para o elevador. O Gezerman havia restaurado parte de suas forças, mas não havia nada como o sono. Quando ele voltou ao acampamento, apenas Killa, Gloria e Yondra ainda estavam acordadas. Yondra havia usado sua técnica de meditação para atingir um transe profundo que lhe permitiu descansar quase tão bem quanto dormir, reabastecendo sua mana e relaxando seu corpo. Os outros professores e Moroka haviam ingerido um tônico para acelerar sua recuperação antes que a exaustão os levasse a melhor. Como foi, jovem espírito? Yondra perguntou. 2 golems a menos, Lith respondeu, quase quebrando seu transe. Eu enganei-os um de cada vez dentro do arranjo de Nechal mais um dos meus.
Com a terra e o ar bloqueados, não foi difícil matá-los. Nenhum dos presentes deixou de usar a palavra matar em vez de destruir. Não sei quanto tempo vai passar até que eles voltem. Kila, e quanto à resposta à minha pergunta? Perguntou Lit. Tenho más notícias. Se considerarmos este lugar uma instalação de armas em vez de uma instalação médica, a natureza de um reator de mana é quase óbvia. Ela respondeu, esperando que suas palavras fossem autoexplicativas. Não é, todos disseram em uníssono, incluindo Solos. Deuses, pessoal. Reator de mana. O nome já diz tudo. O que faz a diferença entre um mago medíocre e um bom? Por que precisamos de camadas de magia? É tudo uma questão não apenas do talento que alguém possui, mas também da quantidade de mana disponível. Com mana ilimitado e treinamento suficiente, qualquer um poderia lançar todos os níveis de feitiços, pelo menos em teoria. O problema é que mana é algo que não pode ser emprestado ou roubado sem incorrer em envenenamento por mana. Ela olhou para os olhos de Lit, imaginando como ele poderia violar essa lei fundamental da magia. Portanto, o reator de mana é claramente algo que fornece ao usuário um suprimento infinito de mana, tornando-o invencível. Não, isso é impossível, Lit respondeu, expressando as objeções de Solos. Este lugar, como a maioria das cidades perdidas, é alimentado pela energia mundial, mas isso não é mana. A energia mundial pode se condensar em cristais e ser usada para alimentar o encantamento, mas não pode capacitar o mago, pelo menos não sem ser filtrado através do núcleo de mana, como você faz com revigoramento. Solos explicou. Se os Odi soubessem sobre núcleos, eles teriam sido despertos, o que claramente não eram. Sem esse conhecimento, apenas injetar energia mundial em um ser vivo teria efeitos mortais. Os núcleos de mana estáticos não conseguem lidar com isso sem serem destruídos. É como forçar mais ar dentro de um balão já cheio até a borda, só pode estourar. Não estou falando sobre a energia mundial. Litkila suspirou. Às vezes me pergunto se falo rápido demais ou se o resto do mundo só fala devagar. Oh deuses! Estou começando a soar como um manoar. Ela pensou. Continua no próximo vídeo.